Destaques do dia. E hoje no seu Jornal do Agronegócio, soja. USDA deverá indicar redução na estimativa para a safra americana 2019-20. Milho, lavouras americanas com qualidade ruim e no Brasil embarques ganhando ritmo. Arroz, safra brasileira deverá ser a menor dos últimos 20 anos. Feijão registra queda nas cotações com a antecipação da colheita. Hoje é dia de análise de mercado agrícola. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, deverá indicar redução na estimativa para a safra americana de soja em 2019-20. O relatório de julho será divulgado nesta quinta-feira, dia 11. Analistas consultados pelas agências internacionais apostam que o USDA indicará produção americana em 2019 de 3,850 bilhões de bushels contra 4,150 bilhões que foram indicadas no mês anterior e 4,544 bilhões de bushels do ano anterior. Vlamir Brandalize separou pra gente essas e outras informações sobre o mercado lá dos Estados Unidos. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor e começamos o comentário de hoje sobre a situação da safra americana. As lavouras pioraram nessa semana, o relatório dessa semana mostra lavouras inferiores à semana passada. O USDA apontando agora que tem 53% das lavouras entre boas e excelentes, era 54% da semana passada, que já era muito ruim, agora ficou pior ainda. O ano passado eram 71% de lavouras boas e excelentes, então para se ter uma safra cheia, tem que ter acima de 3/4 das lavouras em estados boas e excelentes. Estamos aí com praticamente 50%, metade das lavouras nessa condição e quase metade das lavouras entre regulares e péssimas. E aumentou as lavouras ruins e péssimas para 12%. Então, o quadro nada favorável. O plantio está em 96%, ainda tem mais ou menos 1.300.000 hectares para ser plantado. O período de plantio já passou. E aí vamos ver o que o USDA traz aí na quinta-feira, no seu relatório de oferta e demanda, que vai vir uma nova projeção de área. Então, se a área for 32,4 milhões de hectares, o potencial da safra do momento é menos de 100 milhões de toneladas. Se vier 34 milhões e 200 mil hectares, que é o relatório da estimativa inicial lá de março, que até agora não plantou tudo, né? Então, aí um potencial de uns 105, 107 milhões de toneladas. O USDA provavelmente, se vier com algum número dentro da normalidade, teria que vir abaixo de 110 milhões de toneladas. Então esse é o quadro do momento das lavouras americanas. O clima para os próximos dias deve aparecer mais sol e calor, vai esquentar e as chuvas diminuírem lá. Essa última semana aí o plantio andou lento em função que teve chuvas sobre as regiões que estavam com um atraso no plantio. Ainda tem estados importantes aí que está faltando 7% da área plantada, como Illinois e Indiana. Então, é um quadro... É o pior momento da história da safra de soja até agora. No momento, o USDA aponta que tem 10% das lavouras em florescimento. O ano passado era 44% e a média é 32%. Tudo atrasado lá nos Estados Unidos. Então, e o mercado vai na contramão. Aparentemente, os investidores estão apostando no caos, né? Porque os fundamentos são de alta e o mercado segue de baixa, pressionado, levemente negativo aí nessa semana, novamente, em função de grande movimento técnico e pouco olhar aí para o lado dos fundamentos. Na quinta-feira tem o relatório do USDA, vamos ver o que o mercado vai seguir a linha aí. Mas o mercado de fundamento e o mercado altista não teria por que estar em baixa nesse momento. Os grandes investidores estão apostando na baixa, forçando, para ver até onde pode ir, né? Espremendo aí o mercado num momento crítico da safra americana. Então, mesmo que melhore o quadro, dificilmente uma safra que arranca muito ruim, que nem agora, e já vai chegando à fase de florescimento das lavouras, faltando área para plantar, e com tudo atrasado,
e teve excesso de chuva e inundação, dificilmente vai escolher safra cheia, né? Então não tem lógica um negócio desse aí, de que está girando hoje, e os grandes fundos continuam apostando no mercado abaixo dos 9 para os meses desse ano. Então o mercado ainda pressionado. Provavelmente eles vão ter que rever as posições, porque não existe fundamento nessa situação do momento da soja lá em Chicago. E aqui no Brasil, o quadro que a gente vê é o relatório da semana das exportações da semana passada. A CSEX divulgou com mais de 1.758.000 toneladas embarcadas na semana passada. O acumulado do ano já está praticamente em 48,9 milhões, já indo para 50 milhões de toneladas embarcadas aí desde janeiro. O ano passado também tinha 48,8 milhões, lembrando que o ano passado foi recorde histórico de exportação. Nós tivemos uma safra grande, maior que esse ano, e o Brasil exportou recorde histórico no complexo soja. Então o ritmo continua forte, estamos ainda um pouco acima do ano passado, no mesmo período, e o complexo soja todo, entre soja, farelo e óleo, já está com 58,5 milhões de toneladas embarcadas. Já embarcamos 50% da safra, já foi para o mercado internacional. E agora em diante a tendência é diminuir o ritmo, porque não tem soja. Então a gente já está vendo aí que o ritmo da última semana foi de 351 mil toneladas diárias. Na semana anterior era pouquinho mais de 400 mil toneladas, que foi a média do mês de junho. A tendência é esse mês já embarcar num ritmo mais lento aí, porque também agora está embarcando pesado em ritmo acelerado o milho, né, na exportação. Esse é o mercadinho da soja. Os compradores nos portos seguem calmos aí, porque o dólar também recuou na faixa de 79 aí, mas não tem vendedores, né? Os vendedores querem mais ou vai segurar o pouco que resta aí. Resta menos de 30% da safra a ser negociada de agora até a colheita do ano que vem. E o mercado brasileiro de milho registrou preços estáveis e poucos negócios nesta terça-feira. Em Minas Gerais, o preço está entre R$ 33,00 e R$ 35,00 a saca de milho em Uberlândia. Já em Goiás, R$ 29,50, R$ 30,50, lá em Rio Verde, no disponível. Vamos agora saber as novidades nesta semana para o mercado de milho com Brandalize. No mercado do milho, o USDA mostra aí o florescimento chegando a 8%, o ano passado era 34% e a média 22%. Também está atrasada as lavouras lá nos Estados Unidos e houve leve avanço na qualidade. Semana passada estava com 56% de lavouras boas e excelentes, agora está com 57%. O ano passado era 75% de lavouras excelentes. Então as lavouras melhoraram um ponto, mesmo assim estão muito longe do que estava no ano passado. No ano passado 75% de boas e excelentes, agora 57%. Qualidade da safra é ruim também para o milho. E o milho não tem muito escape, né? A lavoura começou mal, ela termina mal. Ela não tem como melhorar no meio do caminho as lavouras de milho, porque já está na fase de definição, já passando definição de potencial produtivo. Mesmo que agora comece a esquentar o clima e as chuvas diminuam, agora começa até o temor de alguns produtores que se preocupam que se vier um calor extremo aí, ficar umas 3, 4 semanas sem chuvas, perde mais do que já perdeu até agora. Então esse é o quadro das lavouras de milho americanas, que estão nesta fase de início de florescimento com um grande atraso no quadro geral. O plantio do milho fechou e tem 98% das lavouras já germinadas. Então esse é o quadro lá nos Estados Unidos. Enquanto por aqui, no Brasil, estamos vendo aí os embarques começando a ganhar ritmo. Na primeira semana de julho, tivemos aí 986 mil toneladas de milho embarcadas. O acumulado do ano está com 10,7 milhões de toneladas já embarcadas de janeiro até agora. O ano passado, no mesmo período, foram 6,2 milhões de toneladas. Então o ritmo segue forte. Nós estamos aí com um potencial de chegar acima de 35 milhões de toneladas exportadas esse ano. O mês de julho vai ser um mês forte, vai passar de 4 milhões de toneladas. Há a possibilidade de chegar próximo de 5 milhões de toneladas embarcadas, e aí vai agosto, setembro, todos os meses já estão bem tomados de negócios na exportação. Até não existe muito espaço para novos negócios agora em julho, e também em agosto também já os portos estão bem tomados. O mercado segue calmo, a nível de Porto 38, 39, não tem vendedores de milho nesse momento, em função do mercado ter acomodado um pouco, em função de que o dólar recuou, e aí os compradores baixaram a bola, mas não tem ofertas. Esse é o quadro do milho do momento. Nota-se que tem um movimento interessante aí de movimento de vendas de insumos aí para milho na safra de verão. O
o milho de verão deve crescer a nível de Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, devem ter áreas maiores de milho de verão. O ritmo dos negócios do milho da safrinha do ano que vem também está bem avançado perante os anos anteriores, e nesses últimos dias deu uma acalmada em função de que as cotações, em função do dólar mais barato, recuaram um pouquinho, e com isso o ritmo dos negócios também diminuiu na semana. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Os estoques de passagem de arroz no Brasil serão os menores dos últimos 20 anos, considerando o final do ano agrícola, pelos números da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em função da quebra expressiva de produção no Brasil, que foi uma das maiores nos últimos 10 anos. A avaliação é da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz. De acordo com o diretor de mercado da Federarroz, Marco Aurélio Tavares, outro aspecto relevante é o escoamento de safra, considerando, a oferta no Rio Grande do Sul e a demanda do produto. Segundo dados, o estoque no final do ciclo deste período será mínimo. Já quanto ao feijão, o aumento da oferta do carioca impactou nas referências nos últimos dias, tendo em vista que, nesta safra, a colheita foi antecipada e os trabalhos estão concentrados. Por outro lado, os produtores rurais estão cautelosos para comercializar o produto e têm ajudado a diminuir a pressão baixista no mercado. De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, IBRAF, senhor Marcelo Eduardo Líderes, os preços do feijão registraram uma queda com a antecipação da colheita. E ele disse: quando tem um volume maior concentrado, a pressão de baixa existe. No entanto, os produtores rurais estão conseguindo administrar este cenário. Brandalize agora analisa o mercado de arroz e de feijão. Temos o arroz aí tentando sair da calmaria no Rio Grande do Sul, principalmente. Ele veio aí de um mês de junho com queda de 3 a 4% nas cotações do arroz, quando deveria estar em alta. Estamos numa safra de 10 milhões e meio de toneladas, consumo de 11,5 provavelmente, exportações acima de 1 milhão de toneladas, a importação devendo ficar abaixo das exportações, um quadro muito ajustado, estoque inicial baixo. Todos os fundamentos do arroz seriam de alta. O único fundamento de baixa seria uma possível queda na demanda. Como o poder aquisitivo da população está em baixa, o desemprego em alta, então o arroz continua sendo um produto de forte consumo. Então não teríamos o porquê de ter queda como teve em junho nas cotações do arroz gaúcho. Mas como o produtor gaúcho continua carregando altas dívidas e tendo que vender constantemente, no mês de junho as cotações recuaram. Agora em julho começou a dar um sinal de leve alta, houve uma pequena recuperação nas cotações, avançando R$1 aí nas posições que se comentou em negócios, basicamente compensando a perda da semana anterior. Mesmo assim, o ritmo dos negócios ainda é lento, há poucos compradores, as indústrias trabalhando com o que tem em casa e ainda retirando algum volume que teria comprado ainda lá no mês de maio. E agora que está retirando dos armazéns aí do interior para trabalhar esse arroz. É um mercado de calmaria. O que a gente continua vendo é uma corrida dos vendedores de insumos para tentar negociar mais insumos de soja junto ao setor arrozeiro gaúcho. Vamos ver recorde histórico de plantio de soja em áreas de arroz nesse ano. O ritmo dos negócios com insumos cresceu muito, está muito mais acelerado do que o ritmo de negócio com insumos para arroz. Então vamos ter um crescimento de área de soja em cima do arroz gaúcho, novamente em função das cotações baixas do arroz aí no mercado do sul do Brasil. Com relação a feijão, segue com a colheita localizada aí em Goiás, Minas Gerais, muitas lavouras do estado de São Paulo, até pontos do sudeste e Minas Gerais foram atingidas por geadas aí nessa semana, e com isso o mercado segue se firmando.
indicativo de 130, 140 a 190 até R$200 já estão comentando para um feijão de melhor qualidade. A demanda, mesmo sendo o mês de julho de período de férias, que é um mês de fraca demanda de feijão, ela segue com os empacotadores buscando o produto, porque sabe que de agora em diante ele vai escassear a oferta, porque o frio chegou, atrapalhou a safra, tem mais indicativos de nova frente com geadas em agosto, e aí então a oferta vai se limitar aí lá para outubro, novembro, nós vamos ter um vazio de ofertas, e aí o mercado segue buscando o grão aí para trabalhar os próximos meses, que vamos continuar tendo uma boa demanda. Estamos no ano do arroz com feijão no prato do brasileiro. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize em mais um Minuto do Produtor. Mandamos um abraço a todos e participe das nossas palestras que temos aí pelo Brasil afora, agendadas, que é onde estamos discutindo todas as tendências do agro e as novas políticas aí da economia brasileira no pós aí reforma da Previdência, para que lado vai tomar o setor que tem muito dinheiro para ser investido na economia brasileira, e grande parte desses recursos que vêm de fora vai para o agro, porque o agro é o melhor negócio do Brasil. Um grande abraço a todos e até a próxima. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.